Boa noite, irmãos e irmãs. Damos as boas-vindas aos que acompanharão esta reunião de exposição doutrinária do Centro Espírita Isaac Lima. Desejamos oportunas reflexões e que estejamos em paz, com a presença de Jesus junto a todos nós. Onde está teu coração? De Wagner Souto. Está teu coração? O que tens feito agora a teu irmão? O que tens dito que possa ferir outro coração? Te auxilia em silêncio, trazendo consolação. Tens a riqueza nas tuas mãos, trabalho honrado é satisfação. Deixa o apego e distribua sem ostentação, pois onde está teu tesouro, está o teu coração. Boa noite, amigos. O texto de hoje é do livro Perante Jesus, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lembremos-nos, aceitando a luz do Evangelho na consciência e no coração, somos de imediato promovidos à condição de cooperadores do divino pomicultor no campo imenso da vida. E cada criatura possui a gleba que lhe cabe cultivar. É a família consanguínea a que nos ajustamos, é a oficina de trabalho que nos aguarda o concurso, é o santuário de fé religiosa onde a bênção do mais alto nos felicita. Nesses círculos de ação, em que nossa existência atua nas existências alheias, podemos simbolizar as almas que nos partilham a luta, como árvores vivas de cuja produção somos de alguma sorte responsáveis, no que tange à prestação de serviço que nos compete ofertar-lhes constantemente.
Assim, considerando, não basta estejamos dispostos a manejar o machado na destruição caprichosa do vegetal que se tornou passível de nossa reprovação. É preciso examinar-se a maneira do Senhor. Já fizemos o bem possível para analisar com segurança. Antes de censurar a plantação que nos rodeia, reparemos o teor de nosso concurso à terra, confiada ao nosso esforço. Antes de golpear a árvore preguiçosa, atentemos para as necessidades que lhe caracterizam o desenvolvimento e a frutificação. Muitos reclamam do tronco desamparado, produtos incompatíveis com o abandono em que vive, e muitos entregam frondes e flores a vermes roazes e a ervas sufocantes, esperando inutilmente a colheita frustrada pela inércia a que se associam. Recordando este símbolo, não movimente a pesada lâmina da crítica no ambiente em que a bondade divina te situou, sem antes considerar a qualidade de tua cooperação, junto daqueles que respiram contigo o ar em que te sustentas. Recorda que se ninguém pode amaldiçoar a árvore que feneceu por falta de adubação e defesa, ninguém poderá igualmente exigir seara abundante e preciosa onde apenas se espalhou o escauracho da negligência. Atende enquanto é hoje ao círculo de trabalho que te coube no imenso pomar da vida, e guarda a certeza de que do teu suor e do teu carinho na lavoura do eterno bem nascerá em teu favor o celeiro de alegria e vitória com que te enriquecerás no abençoado amanhã. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que se encontram presentes virtualmente aqui, nesse espaço, que possamos então aproveitar que estamos irmanados pelo mesmo sentimento, pelo mesmo pensamento, e elevar o nosso pensamento a Deus, para iniciarmos a nossa prece, dizendo assim: Pai amado, de toda bondade, amor e justiça, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por tudo que recebemos até o dia de hoje, por todo o teu cuidado para com cada um de nós, para com os nossos familiares e amigos, para a humanidade inteira, porque tu nunca nos abandonas, Senhor. E também, Senhor, rogamos o teu auxílio para o estudo que irá acontecer hoje na casa de Isaac Lima, que o palestrante se sinta envolvido por ti, Senhor, e que ele possa, através da sua palavra, chegar a todos os corações que necessitam ser amparados, esclarecidos, aliviados. Que o nosso estudo da Casa de Isaac Lima possa transcorrer, Senhor, na tua paz, e
e que nossos corações e mentes possam estar abertos a todo entendimento, a tudo que for dito no dia de hoje. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença constante em nossas vidas. Que assim seja. Muita paz a todos, é um prazer estarmos aqui reunidos nesse espaço do YouTube do Centro Espírita Isaac Lima. Enviamos os abraços fraternos da nossa casa, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, e eu sou Cláudia Costa, Claudinha, como somos conhecidos aqui no Movimento Espírita de Campo Grande. E, então, é um prazer enorme, obrigada pela casa, pelo convite, e por estarmos aqui. E hoje nós vamos falar sobre as bênçãos do Evangelho. Então vamos falar um pouquinho do que é o Evangelho. O Evangelho fala sobre Jesus, que é o que trouxe o Evangelho para nós como norteador de caminhos para que sejamos felizes. Então nós vamos falar um pouquinho desse Evangelho e falar depois um pouco também do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro, o terceiro livro da codificação, que é um livro que vai falar sobre a moral do Cristo, a moral de Jesus, que está compilada nesse livro da terceira revelação. Então, nós vamos começar o nosso estudo falando sobre o conceito do termo Evangelho. E o uso frequente de uma palavra ela pode provocar com o tempo a perda do seu significado original. Isso aconteceu com muitos de nós que dizemos e ouvimos pronunciar tantas vezes o termo Evangelho. Então, de acordo com Battaglia, em Introdução aos Evangelhos, o primeiro significado lembrado pelo som desta palavra é o de um livro, um dos 4 que foram legados pela era apostólica e que contém a vida e a doutrina de Jesus. A palavra evangelho, ela suscita em muitos cristãos uma vaga ideia de respeito e solenidade ligada à liturgia da missa dominical, quando o som deste termo faz-nos ficar todos de pé para ouvi-lo devota e respeitosamente. Mas, normalmente, aí para por aí. Evangelho é a tradução portuguesa da palavra grega evangelho, que foi notavelmente enriquecida de significados. Para os gregos mais antigos, ela indicava a gorjeta que era dada a quem trazia uma boa notícia. Mais tarde passou a significar uma boa nova, segundo a exata etimologia do termo. Fala-se de evangelho nas cidades gregas, quando ecoava a notícia de uma vitória militar, quando os arautos notificavam o nascimento de um rei ou de um imperador. Ao termo estava unida a ideia de festa, com cânticos, luzes e cerimônias festivas. Era, em suma, o anúncio da alegria, porque continha uma certeza de bem-estar, de paz e de salvação. No livro de Humberto de Campos, pelo médium Francisco Cândido Xavier, no livro Boa Nova, no capítulo 1, se fala que nesse momento, vem falando assim do conceito de evangelho, essa chegada do evangelho entre nós foi através de quem? De Jesus, nosso mestre, nosso guia, modelo dado por Deus para todos nós, para que nós pudéssemos nos melhorar, aprender a nos aperfeiçoar, moralmente falando. E os historiadores do Império Romano, eles sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Caio Júlio César Otávio chegaram ao poder, não obstante o lustre de sua notável ascendência por uma série de acontecimentos felizes. Uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. E por toda parte levantavam-se templos e monumentos preciosos.
O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. No entanto, o inesquecível imperador era franzino e doente, e apesar de ser um homem mais moralizado naquela época, sofria de problemas dentro da sua família. É que os historiadores ainda não perceberam. Na chamada época de Augusto, o século do Evangelho, ou da Boa Nova, foi o momento da chegada de Jesus até nós, né? Que é a chegada para nós de iniciar o Evangelho. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que no seu reinado a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Emergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. E é por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial, que ia chegar à terra o sublime emissário. E sua lição de verdade, de luz, ia espalhar-se pelo mundo inteiro como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no seu ensinamento imorredouro. Depois dessa festa dos corações, qual o roteiro indelével para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho, como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra. O mapa das abençoadas altitudes espirituais. Um guia do caminho, manual do amor, da coragem e da perene alegria. Nosso mestre chega ao orbe e, no transcorrer dos anos, a humanidade mergulhada nas chagas internas continua a viver sem o norteamento dos bons costumes, apesar do Evangelho já estar nesse momento entre nós, né? Porque a terra era então uma imensa seara na qual o trigo se encontrava mirrado, vencido pelo escauracho destruidor, segundo o Espírito Amélia Rodrigues no livro Trigo de Deus, no prefácio, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco. E foi nessa paisagem ainda de dor, de sofrimento, apesar da paz, né, com a chegada da aproximação de Jesus, mas ainda trazendo as nossas chagas internas. Então, é nessa paisagem que Jesus veio apresentar a doutrina de amor, propondo uma nova ordem fundamentada na solidariedade fraterna. Todo o seu empenho centrou-se na transformação moral da criatura terrestre, que deveria considerar como essencial a sua destinação espiritual, portanto, eterna. Abrindo a boca e os braços, ele cantou a música sublime das bem-aventuranças, conclamando todos os seres a irem na sua direção, pois que os albergaria no seio generoso. Seu poema incomum tomou das coisas simples e transformou-as em diamantes estelares, como ninguém o fez com tanta eloquência. Realizou mais do que anunciou. Falou e comoveu as multidões. Porém, foi mais importante o que não enunciou. Poderoso tornou-se frágil e sábio apresentou-se comum, a fim de melhor fazer-se entender, vivendo quase anônimo ao lado daqueles que o não podiam identificar. Presciente, aguardava os acontecimentos com naturalidade, negando-se às profecias atemorizantes e perturbadoras. A sua boa nova é toda uma cascata de luz e de alegria, prenunciando a vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, da bondade sobre a perversidade.
Depois dele, quando o incêndio do amor tomou conta das vidas e os mártires se levantaram para glorificá-lo, colocando sobre os ombros as cruzes dos testemunhos, Inácio de Antioquia, que era um dos seus discípulos, denunciado e condenado, antes de seguir a Roma para o holocausto, declarou: sou trigo de Deus e desejo ser triturado, e os dentes das feras devem moer-me, para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. E recusou o apoio dos amigos influentes da capital do império, porquanto a sua maior ambição era a doação total, recordando seu amado crucificado, cujo madeiro lhe pesava sobre os ombros. E desde então, a aceitação do evangelho unia a pessoa, o martírio para o futuro. E hoje ainda permanece assim. As cruzes mudaram de forma e as suas traves são invisíveis. A fogueira é interior e o circo aumentou as dimensões, alcançando todo o planeta. Ainda estamos no momento de sacrifícios, sim, né? Abnegação, resignação, quando resolvemos seguir a Jesus. Mas a fidelidade a Jesus torna-se autoimolação com o sacrifício da renúncia. Mas trabalhar para Jesus dá-nos grande júbilo e alegrias aos nossos corações. Mas, como cristãos que dizemos ser, precisamos realmente assumir as atitudes de um verdadeiro discípulo do Cristo, agindo em concordância com os ensinos e os exemplos praticados por ele e registrados em seu Evangelho renovador. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É Jesus. Então, Jesus, para nós, na doutrina espírita, é o Espírito perfeito que veio nos ensinar como atingirmos a nossa perfeição, norteando todo o caminho para nós, através do seu Evangelho, através dos exemplos que nos deixou. Que é assim que nós estamos sendo arrastados, né? Porque os exemplos, eles arrastam as multidões. E é assim que nós estamos até hoje, estudando o Evangelho de Jesus para buscar seguir. Então, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentados como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Quando repetimos a sublime afirmação constante da oração dominical que Jesus nos ensinou, e aí nós vamos falar assim: Pai nosso que estás no céu, nós precisamos entender que, sendo Deus nosso Pai, não nos será possível transformá-lo em nosso servo particular, obrigado ao atendimento das nossas ilusões e caprichos. Então, ser discípulo de Jesus é acolher seus inesquecíveis ensinamentos de submissão ao Criador e estar atento para que realmente seja feita a vossa vontade, a vontade do Pai, do nosso Pai Celestial, aceitando com equilíbrio e humildade suas determinações, sempre que nos sintamos contrariados na execução de pequeninos contratempos que não favoreçam os nossos mais fortes desejos. Então, que nós possamos aprender a sermos mais submissos às leis divinas que estão escritas na nossa consciência. Como fiéis discípulos do Cristo, necessário é que refaçamos com Ele a súplica ao Pai de infinito amor. O pão de cada dia dai-nos hoje, mas não solicitando apenas o nosso pão, mas solicitando o pão de todos os nossos irmãos, irmãos que não são consanguíneos, mas somos todos filhos do mesmo Pai Celestial, que é outro ensinamento que Jesus deixou para nós, e que todos nós somos iguais perante Deus, que é nosso Pai. Então, que também solicitemos a ajuda, o auxílio a todos os nossos irmãos. E no esforço de seguir com Cristo, não esqueçamos a necessidade de entender os recursos da soberana justiça quando rogamos ao Pai: perdoai as nossas dívidas.
Porque para ter nossas dívidas perdoadas, também nós precisamos empreender o esforço de deixar de cultivar aversões, malquerenças, mágoas e qualquer tipo de sentimento contrário à caridade e ao amor a Deus e ao próximo. Né? E que então nós possamos, nessa procura de melhorar moralmente, que nós precisamos pedir a necessária ajuda de Deus para que nos fortaleça nos nossos propósitos superiores e contar sim com o amparo do Cristo. Quando nós suplicamos a ajuda necessária para que nos modifiquemos e que o mal muitas vezes seja afastado de nós, para que nós não caiamos em tentação, né? Mas que para que nós entendamos que nós não podemos desenvolver de dentro para fora de nós, nós precisamos desenvolver esses nobres sentimentos, combatendo os vícios e as más inclinações de que ainda somos portadores. E consciente de que, como tarefeiros do Cristo, nós somos também falíveis, né? Nós precisamos entender que todos nós também ainda carregamos em nós as nossas dificuldades. Então, que ainda precisamos que precisamos da ajuda necessária para manter o equilíbrio e a humildade, de admitir que em muitas oportunidades nós, às vezes, ainda somos instrumentos de dificuldades para os outros também. Então, entendendo tudo isso. E dessa forma, se desejamos nos tornar verdadeiramente discípulos sinceros e dedicados do Mestre de Nazaré, não esqueçamos que o resumo feito por ele das leis e dos profetas, quando afirmou ser preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, que nós precisamos trabalhar com esmero, com dedicação, na caridade ao necessitado, entendendo o próximo como alguém em dificuldades, precisando de nossa compreensão e ajuda. Além disso, precisamos trabalhar também no sentido de modificar nosso modo de vivenciar os ensinamentos de Jesus. Não mais mantendo antigos interesses escusos sobre o que quer que seja, não esquecendo o dever da fraternidade, da caridade, realizando o que esteja ao nosso alcance e ao nível de nossas possibilidades para candidatarmos a desfrutar os louros da alegria e da paz proporcionadas pela consciência tranquila do dever retamente cumprido. Mas para que a gente possa conhecer esse roteiro, essa bússola orientadora para que sejamos felizes, que é o Evangelho, precisamos então conhecer, ler, estudar, sentir e viver Jesus. Então, nós vamos lendo para podermos ir estudando para que possamos conhecer as lições do meigo nazareno. Quando estudamos, nos instruímos, ou melhor, segundo a etimologia latina, construímos dentro. Construímos informações, valores morais, novas regras de conduta e novos hábitos também. Ao assimilar os ensinos de Jesus, edificamos valores novos sobre a rocha, alicerces sólidos. Tudo isso é de vital importância ao nosso aprimoramento moral, à nossa evolução. O difícil é sentir Jesus. Mas aí o que é sentir Jesus? Sentir é quando toda a sua mensagem faz sentido dentro de nós, na nossa consciência. Quando entendemos seus ensinamentos como verdades imutáveis, como expressões das leis de Deus. Quando não encaramos mais os seus postulados como inacessíveis. Quando compreendermos que podemos nos esforçar para praticá-los e não há regeneração possível sem o seguirmos. Sentir é ter a certeza de que Ele é o caminho que nos conduzirá a Deus e à perfeição, ao domínio de nossas dificuldades espirituais. Caminho que consiste em seguir seus passos, tentar pensar como Ele, tentar fazer o que Ele faria em nosso lugar. Sentir Jesus é ter a certeza de que Ele está no comando, como preposto de Deus, governador espiritual do nosso planeta, que é o nosso irmão maior, que nos tutela e nos ama incondicionalmente. Esse momento é muito pessoal, individual. Representa um divisor de águas nas nossas vidas, como espíritos imortais. Muitos de nós demoramos quase 2000 anos para atingir esse estágio, outros nem conseguiram ainda, mas todos, sem exceção, chegaremos lá.
É o verdadeiro Natal nas nossas vidas, na acepção real da palavra. É quando Jesus nasce em nossos corações. Porém, para chegarmos a esse estágio, precisamos vencer outras etapas, conhecer o Mestre, ler sobre os seus ensinamentos e estudá-los, para entender e sentir sua presença viva dentro de nós. E por fim, quando estivermos amadurecidos espiritualmente, nos habilitaremos a viver sua mensagem em plenitude. Agiremos cada vez mais conforme os exemplos que ele vivenciou no período do messianato terreno, sabendo que cada um de acordo com as suas possibilidades. Uns de nós vão gerar 30, outros 60, outros 100 frutos em cada árvore, né, que Jesus vem plantando essas sementes em nossos corações. E aí nós estaremos nos educando com Jesus, né? E a boa nova, essa boa nova transmitida por Jesus, né? Assim foi essa missão de Jesus, que veio transmitir, né, aos homens, a toda a humanidade, o pensamento de Deus, com a sua pureza, para que aí poderia exprimir o pensamento divino para nós. E foi por isso que ele disse que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então a palavra do Evangelho ela é límpida e cristalina, revela-se livre de fórmulas e misticismo, tão ao gosto de muitas interpretações religiosas cristãs ou não cristãs. E por tocar diretamente o coração, incentiva o espírito a medir as consequências nocivas dos próprios pensamentos e atos. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas, guardando, embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé com seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz através da fraternidade, do amor e do conhecimento. E para isso o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seus seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclamam o impossível. Dirige a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Então, Jesus, vivendo seu tempo, ele construiu valores universais únicos que, pela profundidade e extensão, modificar os aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos da humanidade. Tanto que nós temos o mar antes e depois de Jesus. E nós vamos falar também um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é uma obra de Allan Kardec, lançada em abril de 1864. O Allan Kardec é o codificador da nossa doutrina, aquele que veio organizar em código, ou seja, de forma que nós pudéssemos entender, ser lido e compreendido por nós, essa doutrina. Que, então, esse evangelho, ela avalia, né, os evangelhos canônicos sob a ótica da doutrina espírita, tratando com atenção especial a aplicação dos princípios da moral cristã e de questões de ordem religiosa, como a da prece e da caridade. Esta obra ela seria lançada com o nome de Imitação do Evangelho. Mais tarde, na segunda edição, em 1865, né, com várias pessoas conversaram com Allan Kardec, e aí muda o nome do livro para o Evangelho segundo o Espiritismo. Dentre as 5 obras compiladas por Allan Kardec relacionadas ao Espiritismo, é a que dá maior enfoque às questões éticas e comportamentais do ser humano. Na introdução da obra, Allan Kardec divide didaticamente os relatos contidos nos evangelhos canônicos em 5 partes: os atos ordinários da vida de Jesus, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base aos dogmas e os ensinamentos morais. E segundo Kardec, se as 4 primeiras foram ao longo da história objeto de grandes controvérsias, a última tem sido ponto pacífico para a maior parte dos estudiosos. Assim, é especificamente sobre essa parte que Kardec lança o olhar espírita. Longe de pretender criar uma Bíblia espírita ou mesmo de objetivar uma reinterpretação espírita desse livro sagrado, Kardec ele se empenha em extrair dos evangelhos princípios de ordem ético-moral universais e em demonstrar a sua consonância com aqueles defendidos pelo espiritismo.
lançadas as bases da terceira revelação no campo da filosofia e da ciência através do Livro dos Espíritos e do Evangelho, do Livro dos Médiuns, o codificador, então orientado pela espiritualidade maior, cuidou de editar esta obra de natureza evangélico-doutrinária. Chegaram o instante para o despertamento dos iniciantes da doutrina espírita, né? Em que nós precisávamos agora despertar nessa moral cristã, porque a moral da doutrina espírita é uma moral cristã, é a moral evangélica. Então, Kardec vai colocar essa obra, né, que vão ser divididos em vários capítulos, e cada capítulo tratando de um assunto, né, relacionado à nossa moral, ao nosso crescimento, ao nosso aprendizado das qualidades morais que precisamos ter para nos tornarmos espíritos plenos. E, na verdade, esta obra ela foi um atrevimento do ponto de vista do clero, pois ousou tocar em assuntos considerados, né, de âmbito religioso. Não mais considerado de propriedade particular dos estudiosos, dos religiosos da época. E ali Kardec mergulha na religiosidade pura, modificando posicionamentos seculares, afirmando e firmando o caráter religioso da doutrina espírita, que ele, entretanto, preferiu chamar de moral. Eis que nesta obra são abordados temas práticos no campo da moral e dos interesses gerais do homem e da sociedade. Com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos desvendado a palavra do Mestre sobre a luz da reencarnação, permitindo-nos redescobrir-lhe os ensinos como passíveis de serem seguidos, promovendo assim a recuperação do homem e do mundo. Ali, Jesus desmistifica-se como Deus-homem, apaga o mito do crucificado que encheu a humanidade de pecado e culpa, condenando-a ao sofrimento eterno, para revelar-se o amigo, o irmão mais velho, que é capaz de nos doar sua experiência para conduzir-nos à paz e à felicidade. Ali, no Evangelho, nós temos a chance de compreender as dores do mundo, bem como sua utilidade no campo do aprimoramento espiritual. E a justiça divina ela se revela no amor e no perdão, com que desvendamos as novas oportunidades no corpo físico para o reencontro com a lei divina que um dia desprezamos. Né? E em comunicação a Kardec, em setembro de 1863, os guias lhe disseram: nossa ação, principalmente a do Espírito de Verdade, é constante ao seu redor, e de tal maneira que não a podes negar. E o que de nossa parte não podemos negar é o caráter eminentemente consolador do Espiritismo, que eclode das páginas sublimes do Evangelho segundo o Espiritismo, falando-nos à razão e ao sentimento, remetendo-nos ao Cristo Consolador, ao nos dizer: nunca vos deixarei nem desampararei. Então, determinadas correntes religiosas assumiram a missão de desenterrar em seu tempo a letra do Evangelho, que o homem em sua rebeldia sepultara, dificultando seu acesso à humanidade. Cabia agora à doutrina espírita retirar dessa mesma letra o espírito que vivifica, revelando a essência dos ensinamentos de Jesus, né, para poder revelar a essência dos ensinamentos de Jesus para nós, para que nós possamos entender, né, iluminar as nossas consciências. E assim, a terceira revelação pudesse, né, se apresentar em sua, trazendo essa mensagem de Jesus que se apresenta na sua pureza, simplicidade, primitivas, de que se revestia a sublime mensagem da Boa Nova, né, pedestal da edificação de nossas almas. Este é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. E como o Evangelho segundo o Espiritismo estava sendo colocada no edifício da doutrina espírita que se levantava e que hoje abriga todos nós, a peça indispensável
que o ligaria definitivamente à grandeza divina. Então, a terceira revelação, como o Evangelho segundo o Espiritismo, fechava em seu âmago o tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, consubstanciando-se por isso no Consolador prometido pelo Cristo, com a missão de promover a nossa renovação constante para o bem, na jornada libertadora que nos cumpre a realizar. Emmanuel disse que o Evangelho, o Velho Testamento, é o apelo dos homens a Deus, o alicerce da revelação divina. O Novo Testamento é a resposta de Deus aos homens, e o Espiritismo é o diálogo. Neste diálogo fraterno entre os dois planos da vida, assenta-se a doutrina espírita para ser dado o recado de Deus em sua fidelidade. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é para ser estudado por todos nós, e em especial como norma de conduta, de comportamento entre os povos. Daí a necessidade de sua orientação e prática constante. Ele transmite à humanidade que a morte não existe, que a criação de Deus é beleza e harmonia no universo. Mostra alegria em plena imortalidade. Ensina que a felicidade ainda não é deste mundo. Que dor, sofrimento e decadência material não são castigos de Deus, mas o mecanismo normal das leis naturais que são tão perfeitas como perfeito é o nosso Pai Celestial. Ensina também que na casa do Pai há muitas moradas, mundos primitivos, intermediários, de provas e expiações, regeneradores, felizes e celestes. E para alcançar este mundo é preciso nascer de novo, crescer, evoluir como espíritos imortais que somos. E nascer, viver e morrer é apenas um processo mecânico da natureza. O importante é renascer espiritualmente, porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E o que é renascer do Espírito? É o dia em que decidimos começar a nossa reforma interior, saindo daquele condicionamento velho e antagônico para um novo caminho dentro do Evangelho da disciplina, conforme a lei de Deus. É o dia da nossa conversão, daquele momento em que vamos de encontro com Jesus em nossa estrada de Damasco. Então é nesse encontro maravilhoso em nossas vidas, adquirimos a fé racional, que não consiste somente em acreditar, mas também em discernir, em ter bom ânimo, disposição firme para enfrentarmos a luta, recebendo de Jesus a orientação necessária para que a tempestade que nos assola seja diminuída, amainada, fazendo com que o Mestre esteja sempre atuante e vivo dentro de nós. Devedores relapsos da justiça divina, reiteradas vezes fizemos uso de nosso livre-arbítrio, escolhendo determinado gênero de vida, muitas vezes não muito corretos, não muito de acordos. Então, hoje nós estamos aqui para refazer a caminhada, e agora sabedores, conhecedores dos ensinamentos de Jesus. E desde que a mensagem do Cordeiro de Deus chegou até nós, nunca mais pudemos esquecer este código divino e a responsabilidade que o novo chamamento nos trouxe. Então é assim que nós estamos aqui estudando o Evangelho constantemente e que possamos cada vez mais ir nos esmerando para vivenciar, sentir Jesus. Que esse sentimento seja de acordo com com as leis que estão escritas em nossa consciência. Então, que nós possamos vivenciar o Mestre em nossa vida diária. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de todos. Que Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. E muito obrigada mesmo. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos, que possamos unir os nossos pensamentos, nossos corações em prece. Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre, guia de nossas almas,
querida equipe espiritual responsável, que foi responsável por esta reunião da noite de hoje. Nós vos agradecemos o amparo que recebemos e agradecemos as lições que nos chegaram no dia de hoje, que possamos colocá-las em vivência na nossa vida, para que melhoremos as nossas relações com os nossos irmãos e com o nosso mundo, assim contribuindo para a nossa reforma íntima. Obrigada, Senhor, por estas lições espirituais que nos trazem o amparo, o equilíbrio e o bem-estar. Agradecemos a Casa de Isaac Lima por nos oportunizar estas reflexões na noite de hoje. Que a tua paz, Senhor, envolva todo o nosso planeta Terra. Que a tua paz envolva todos os irmãos que neste momento necessitam de amparo, de socorro material e espiritual, Senhor. Muito obrigado, queridos irmãos, coordenadores deste trabalho, encarnados e desencarnados. Gratidão, Deus, por mais essa noite, unidos para estudarmos os ensinamentos de Jesus. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus, graças Jesus. É com grande alegria que finalizamos esta reunião, agradecendo a todos que a acompanharam, agradecendo aos que contribuíram para que ela se realizasse e, sobretudo, agradecendo a Deus por nos permitir estar reunidos em seu nome e em nome de Jesus. Tenham todos uma ótima noite e que possamos nos reencontrar na próxima reunião. Nova Luz, Grupo Arte Nascente. Não percas a tua fé. Entre as sombras do mundo, o teu lar, mesmo que sangrem os teus pés, segue sempre em frente, erguendo-te, feito sol. Crê e trabalha sempre no bem. Confiante em ti mesmo e em Deus, tudo passa, tudo se renova, mas o que vem dos céus permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova
que se irradia de cada de nós. Eleva, pois, teu olhar e caminha. Luta e serve, aprendi, adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Ergue tuas asas rumo ao céu.